Boa tarde, confrades, confreiras. Hoje o nosso vídeo é sobre State Pipe. Nós vamos abordar alguns tópicos como o que são, se vale a pena, os custos comparados no State Pipe com cachimbo novo, os cuidados que a gente tem que ter para a aquisição de um State Pipe. Tá? O assunto é sério. A gente está levando em consideração que muita gente aqui no Brasil possui State Pipe, compra State Pipe. Eu acho que é interessante a gente trazer algumas coisas que são pertinentes para que a gente possa fazer essas aquisições com um pouco mais de tranquilidade. O assunto é sério, fica aqui com a gente e bora lá. Bom, pessoal, vamos lá. O que são State Pipes? State Pipes, o nome já diz, são cachimbos no estado ou cachimbos usados, que a gente poderia traduzir aqui no Brasil. Vale a pena? Não vale a pena? Eu não gosto de cachimbo usado, eu prefiro cachimbo novo. Ok, cada um tem o seu gosto. Né? Mas é normal, no meio, o pessoal comprar State Pipe. E aí a gente vê muitas vezes o pessoal comprando State Pipe sem se atentar a pequenos detalhes que podem transformar a compra numa boa compra ou podem transformar a aquisição numa péssima aquisição. Então, a primeira coisa é saber que State Pipes são cachimbos usados. Tá? Vale a pena? Particularmente eu acho. 80% da minha coleção são State Pipes. Poucos foram os cachimbos que eu comprei, comprei como zero. Né? E ao longo da minha vida, nos últimos 40 anos, eu comprei muitos cachimbos usados. Comprei, vendi, troquei, enfim. Tá? Sempre convivi com isso. E incentivo. Por quê? Como é que eu vou saber como é que é um cachimbo que custa lá $1.200? Eu não tenho esse dinheiro para comprar. Então, eu vou esperar uma hora que apareça um cachimbo como esse usado, que vai vir por um preço, uma fração desse preço, e aí eventualmente eu consiga comprar e conhecer aquela ferramenta. Tá? Então, de toda sorte, eu vejo assim, um cachimbo novo muitas vezes é um valor absurdo, um State Pipe vai custar 300, 600, 1.000, 1.200, 1.500 reais. Infinitamente menos do que um cachimbo novo, de uma marca premium, né? E a gente consegue ter acesso a esse tipo de coisa. Tem algumas pessoas que são, por exemplo, fanáticos por determinadas marcas e querem adquirir tudo, ou a maior número das suas peças na sua coleção que sejam daquela marca. Isso acontece com vários, seja a marca Peterson, Stanwell, Savinelli, Dunhill, cada um tem os seus desejos, as suas vontades. Tá? De toda sorte, a gente sabe que normalmente o State Pipe tem um valor menor, bem menor do que um cachimbo novo. E isso já torna o processo interessante. Tá? Bom, como eu falei, nós precisamos ter alguns cuidados para a aquisição do State Pipe. Tá? A primeira coisa que eu recomendo é que você conheça a marca. Como conhecer a marca? Pesquise. Eu nunca tive um cachimbo, por exemplo, eu gosto muito da Savinelli, tenho vários cachimbos da Savinelli. Então eu conheço muitas características da Savinelli. E para mim é fácil, mesmo que o cachimbo não tenha uma identificação, saber se ele é Savinelli ou não. Tá? Ele tem características construtivas do fabricante. Então conheça a marca, pesquise, veja, converse com colegas que tenham Savinelli, por exemplo, e vejam como ele é construído. Procurem conhecer em detalhe. Tá? Porque às vezes uma pequena modificação que parece inocente vai demonstrar que o cachimbo foi adulterado e já não tem mais originalidade. E isso deprecia o valor do cachimbo. Tá? Não que o cachimbo deixe de funcionar, mas deprecia o valor. Como peça de coleção, ele deixa de ter aquele impacto que teria se fosse totalmente original. Então, primeira coisa, conhecer a marca. Como assim conhecer a marca?
buscar esses detalhes. Então, quando a gente fala em detalhe, desde como que o tenon dele é feito, se é integral, se não é, se é colado, se é um cachimbo que prima por ter a geometria mais correta. Às vezes a gente pega fábricas que fazem os cachimbos e que a geometria não é tão perfeita assim, ok? Então, pessoal, quando eu falo conheça a marca, por exemplo, essa piteira aqui, aqui que ele tá. Vejam, ela tem um rebaixo que é padrão da Savinelli, tá? Então, isso é uma característica da Savinelli. Já esse outro cachimbo, também é Savinelli, mas ele tem uma característica diferente. Ele é feito para ser utilizado com filtro. Nessa série, por exemplo, da 615, Oscar Age Briard, por característica, as piteiras são em metacrilato. Então, uma rápida consulta no site da Savinelli, ou até mesmo no Google, a gente pega algumas características relativas ao cachimbo. Já esse daqui, que é um Biller 127, a piteira é de Bonite, tanto que ela está oxidada, tá? Então, pegar a informação, quando a gente começa a conhecer a marca, é o que a gente precisa para saber se a peça tem integridade ou não. Muito bem. Poxa, não achei nada. Procurei na internet, não achei nada. Cara, vai para os grupos, começa a perguntar para um, perguntar para outro, até que alguém vai responder, olha, eu tenho um, ou eu já tive, ele tem essa característica, ele tem aquela característica. Então, não deixe de correr atrás da informação, tá? E até mesmo, se for o caso, de chamar alguém que conheça um pouco mais de cachimbo que você e pergunta, vale a pena ou não vale a pena, tá? E aí vem uma pergunta, aonde eu compro? Aonde eu posso comprar o State Pipe com mais segurança? Bom, o State Pipe, via de regra, vai ser seguro para a gente comprar quando a gente tem um fornecedor confiável. Algumas tabacarias, várias tabacarias aqui no Brasil, vendem, comercializam o State Pipe. Assim como muitos colecionadores fazem os seus negócios, trocam, vendem, compram cachimbos usados, tá? Mas o ideal é que você conheça a pessoa, conheça em que sentido, saiba que é uma pessoa íntegra, honesta, que vai te entregar uma peça conforme ela está anunciando, tá? Claro que isso, muitas vezes, ela vai fazer um anúncio, vai pôr lá 6, 8 fotos, e isso não é suficiente para a gente poder examinar um State Pipe. E aí vocês vão ver que a gente tem que pedir mais informações, ok? Tá, mas eu vou lá, vou comprar um State Pipe devidamente higienizado, corrigido, sem oxidação, foi trabalhado, ele me custou R$350, por exemplo, tá? Esse mesmo cachimbo novo vai custar na faixa de 120 a 150 dólares. Se vocês fizerem uma conta rápida, a gente está falando aí em R$800, um cachimbo novo, que são os cachimbos de entrada da Savinelli, a linha Oscar, né? Então, não gastar 900, 800, 900 reais um cachimbo novo e gastar 300, sendo que o cachimbo vai nos entregar a mesma coisa que o cachimbo novo, eu acho mais vantajoso. E isso nos possibilita a gente incrementar a nossa coleção com peças com qualidade premium, tá? Então, eu fui lá, eu olhei um anúncio, me interessei, eu pesquisei a respeito daquele cachimbo, eu não encontrei muita coisa,
E digo para vocês que às vezes a gente fica frustrado. Eu estou com um Savinelli, que é uma peça extremamente rara, tá? E eu não achei nada na internet sobre ele. Falei com vários restauradores, muitos já ouviram falar, mas nunca pegaram na mão. E o restaurador tem mania de fotografar aquilo que ele faz, ou de filmar. Então eu sei que é um cachimbo que é Savinelli, ele tem as marcas, ele tem as características, mas eu não acho referência, tá? E isso pode acontecer com vocês? Pode. O que eu fiz? Conversa com um, conversa com o outro, manda mensagem aqui, manda mensagem lá, até que eu consiga minimamente ter referências em relação ao cachimbo que está para ser restaurado, ok? Mas como eu estava falando, aonde que a gente vai comprar? O primeiro pensamento é comprar em tabacarias sérias, tá? Que comercializam state pipe. Sim, via de regra, algumas tabacarias comercializam state pipes e se preocupam em entregar um state pipe já higienizado para o cliente, né? Já revisado, para que o cliente possa ter a melhor experiência possível. Já outras tabacarias, muitas vezes, do jeito que recebem, é o jeito que eles entregam. Eles dão uma olhada, fazem uma análise superficial. O cachimbo está mais ou menos bonitinho, toca para vender. E quem comprar depois vai ter que se preocupar se precisa de restauração, se não precisa, enfim, né? Vai ter talvez um pouco mais de dor de cabeça, tá? Eu atendo algumas tabacarias, tá? E cuja minha função é recepcionar o cachimbo, avaliar o cachimbo, se necessário fazer a restauração ou, se não for necessário, apenas a higienização e entregar para a tabacaria ele pronto para ser comercializado, para que o cliente, quando pegar o cachimbo, já possa pôr o seu fumo e fumar com tranquilidade, tá? Mas também existe aqueles que vendem particular. E quando a pessoa vende particular, como que acontece? Vamos lá. Eu estou navegando no Mercado Livre, Facebook, Instagram e vi um anúncio de um cachimbo que me chamou a atenção. Achei ele bonito, porque a primeira coisa que a gente faz é olhar e ver a estética da ferramenta. Se ela me agrada, eu vou me interessar e aí eu vou questionar. Olhei as fotos, as poucas fotos que tem ali, achei interessante, o preço está interessante. Posso comprar? Vou fazer uma pergunta. Você conhece o vendedor? Você sabe se ele tem, por padrão, o hábito de entregar peças já revisadas, peças boas? Então vale a pena consultar, conversar com a comunidade para saber se aquilo que aquela pessoa está vendendo tem a possibilidade de ter um alto índice de integridade. Então procurem vendedores particulares que lhe tragam confiança, tá? E que não fiquem escondendo as informações. Por exemplo, se eu vou vender um cachimbo e teve que ser feita uma intervenção nesse cachimbo, eu faço questão de falar para o proprietário, para quem vai comprar, que houve aquela intervenção e mostrar para ele o que foi feito, com total transparência. Por quê? Porque ele sabe o que ele está comprando, né? E não vai ter problema em relação àquilo, tá? Então busquem essa confiabilidade. Pode comprar de particular? Pode. Às vezes é até mais barato que na tabacaria, tá? Mas que sejam pessoas confiáveis. Muito bem. Aí tem uma outra questão. Eu peguei um cachimbo, esse cachimbo, por exemplo, é década de 60, 70, ele chegou com a piteira oxidada, tem as suas patologias para serem corrigidas, ele está no começo do processo de restauração, tá? Vale a pena? Vale a pena. Tá? Analisando o cachimbo, vale a pena trabalhar nessa peça e pôr ela de volta no mercado. Mas eu também posso encontrar, a exemplo deste daqui, tá? Recentemente eu fui agraciado com um lote de cachimbo, em que a pessoa que me trouxe esse lote me trouxe cachimbos que são
New Old Stock, né? Ou seja, cachimbos que nunca foram fumados. Este cachimbo em questão é da década de 50, é da indústria nacional, mas é um cachimbo que tem o seu valor histórico e nunca foi fumado. Tem valor agregado em função disso? Tem. Aqui tem valor agregado, a marca agrega valor, o modelo agrega valor, características, se é uma piteira saddle, se é uma piteira fishtail, isso tudo vai precificar a peça. Então, vale a pena? Vale. Esse comércio gira bastante peças no mercado, e muitas vezes nós podemos comprar peças que são bem interessantes. Inclusive algumas peças que valorizam de ano a ano, pela raridade, pela dificuldade de se encontrar. Tá? A diferença basicamente, um NOS, como a gente chama, né, New Old Stock, ele nunca foi fumado, ele guarda a característica da forma como ele saiu da fábrica. Tá? Fornilho nunca foi colocado fumo, nunca foi acendido, ele é um cachimbo zero. Tá? Só não, a gente não fala zero porque ele não foi feito ontem, ele foi feito e foi guardado. Imagine, esse cachimbo foi guardado da década de 50 até agora. Nós estamos em 2026, são quase 70 anos, né, que ele está guardado, sem nunca ter sido fumado. Como esse poker aqui, a mesma coisa. New Old Stock, também saiu da fábrica, nunca foi fumado, e aí tem o seu valor. Tá? Muito bem. O que nós devemos avaliar num State Pipe para fazer uma aquisição? Bom, pessoal, é uma pergunta difícil. O que avaliar e como avaliar? A primeira coisa, eu tenho que olhar o cachimbo e eu tenho que gostar da estética dele. Eu acho esse cachimbo bonito, eu gostei, eu fui com a cara dele, então é um cachimbo que me chamou a atenção. Esse é o primeiro ponto. Tá aqui um caso. Realmente eu acho esse cachimbo lindo. Tá? Esse cachimbo aqui, ele tem uma história bem legal. Esse daqui é um Brebia. Tá? Ele chegou para ser feito o restauro junto com um lote de uma tabacaria. Eu olhei esse cachimbo, tá? Ele tem um anel de metal aqui em cima do fornilho, né? Ele é um Dublin, um Bent Dublin, né? Piteira saddle, e foi amor à primeira vista. Eu olhei para esse cachimbo, ele olhou para mim, eu pisquei para ele, ele piscou para mim, e na hora que eu olhei, eu já falei, esse cachimbo não sai daqui. E liguei para o cliente e falei, olha, qual o valor que você quer nesta peça? Ele me falou, e eu perguntei, tem como abater do valor que vai custar a restauração dos cachimbos que você me mandou? Ele tinha me mandado, acho que 60 cachimbos para trabalhar. E ele falou, claro, ok, então esse cachimbo é meu, depois lá na frente a gente faz o abatimento. Bastou olhar. E ele não sai da minha coleção mais. Tá? Então, tem que agradar. Então, primeira coisa é o aspecto estético. Tá? A segunda coisa que eu vou verificar é se o cachimbo sofreu agressões na sua superfície. Tá? Eu vou pegar aqui esse cachimbo. Deixa eu ver aqui. Esse cachimbo aqui. Ó, aqui vocês estão vendo, ó. Olha a quantidade de amassados que existe na superfície. Isso daqui pode diminuir o valor do cachimbo. Por quê? Porque para tratar esses amassados, a gente teria duas opções. A primeira seria lixar, tirar a pátina original do cachimbo, lixar, para tentar tirar isso, minimizar todos esses amassados aqui. E claro que isso vai reduzir o valor da peça.
né? E o restaurador, quando pegar algo para fazer nesse sentido, ele vai cobrar o valor do serviço dele, porque é um serviço que exige delicadeza, habilidade, cuidado para não sumir com determinadas informações do cachimbo. Tá? Ou então o restaurador vai olhar e vai propor fazer a restauração, olha esse amassado aqui, pessoal. A restauração utilizando vapor para que a madeira volte a inflar. O primeiro caso, a lixação, é um processo mais em conta, mas é mais agressivo e descaracteriza o cachimbo. O segundo processo, ele é menos agressivo para o fornilho, mas ele é muito mais trabalhoso e demanda muito mais tempo. Às vezes, numa peça como essa, para tirar esses amassados, a gente está falando em 3 ou 4 dias de aplicação de vapor. E essa aplicação de vapor, ela é pontual, é 1 milímetro quadrado por vez. Né? É uma coisa morosa. Então, eu vou lá e vou olhar por fora. Como é que está o meu cachimbo? Está bonito, não está bonito? Está fosco? Como é que está? Esse Dublin também, né? Tá meio fosco. É um cachimbo que promete. Eu olho para ele e falo, ele promete para mim algumas coisas, tá? Pela beleza, pelo formato, enfim, né? É interessante. Muito bem. A segunda coisa, eu olhei a parte externa do cachimbo, tá? E, opa, isso me interessa. Ele está num determinado nível que eu consigo operar com esse cachimbo. Eu consigo trabalhar com ele. Trabalhar em que sentido? Eu vou ter prazer em fumá-lo. Eu vou ter um cachimbo 100% funcional, sem problema nenhum, sem nenhum detalhe, né? Que possa gerar algum problema para mim. Então eu vou avaliar, do modo geral, o fornilho, como ele está, e também a piteira. Caso eu pegue um cachimbo que tenha muito amassados, que a piteira esteja bastante oxidada, eu sei que isso daqui eu vou ter que mandar para um restaurador, porque somente ele vai ser capaz de recompor essa peça. Quanto ele vai cobrar? Às vezes pode não ser muito, e às vezes pode ser mais do que a gente espera, tá? Muito bem, a gente analisou os danos, os amassados, os riscados, mas tem uma coisa que a gente tem que ter atenção. Quando eu pego um cachimbo, como esse, como está a coroa? Muito queimada, mas muito queimada. Ou então, como esse, em que por muito tempo foi acendido somente com bique, né? ou clipper. Tá? Deixa eu pegar um outro aqui, ou até mesmo esse. Tá? Mesma coisa, a coroa está bem carbonizada neste ponto aqui. Tá? Então eu tenho que olhar a coroa para ver como é que ela está. Por quê? Porque eu posso ter que trabalhar nessa coroa, não só para descarbonizar, mas também para fazer o acerto dela, para que ela fique perfeita. Tá? E isso daí pode ser feito? Pode. É complicado? Não, mas dá trabalho. Tá? Posso fazer isso em casa? Posso, sem problema nenhum. Mas como eu já falei, eu tenho que olhar do modo geral a visualização desse cachimbo por fora para ver como é que ele está. Vou olhar a coroa dele para saber o que esperar desse cachimbo, tá? E o próximo passo, que isso a gente tem que ter cuidado, é olhar o que a gente chama de e-print, né? O que é o e-print, pessoal? Deixa eu pôr o zoom aqui para ficar melhor. Vocês conseguem ler? Esse é um Savinelli Lamilano e vocês estão vendo o e-print ali. O que é o e-print? É essa marca que é cunhada na madeira. Não só de um lado, em alguns casos, mas também do outro. Olha lá a marca da Savinelli,
o número dele. Então, isso é o que vai caracterizar que efetivamente esta peça é Savinelli. Tá? É interessante que tenha? Sim, porque se não tiver, nós não teremos 100% de certeza de afirmar. Este é um Savinelli. Mas eu não tenho nenhuma marca. Então ele supostamente é um Savinelli. Agora, a partir do momento em que eu estou olhando ele e que eu começo a ver algumas coisas, aqui vocês vão ver um imprint bem fraco, tá? Por quê? Porque esse cachimbo já sofreu intervenção, não foi na minha mão, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui com a luz. Ó, o Wade Briar ali, tá? Em cima eu tenho a palavra Oscar. Ela tá bem fraquinha, tá? Da mesma forma, quando eu venho para cá, eu tenho o logo da Savinelli já quase apagado e eu tenho bem fraco o número 615. Ele tá bem aqui, tá? Bem aqui. Ele tá bem fraquinho, tá bem apagadinho, tá? Então, e ali ainda tem mais uma outra linha de marcação. Eu sei que esse cachimbo é um Savinelli, mas eu sei que o imprint dele já quase sumiu. Por quê? Porque possivelmente o antigo proprietário mandou para alguém fazer uma faxina no cachimbo e a pessoa meteu na politriz e meteu com gosto, né? E quase apagou a característica, a identificação do cachimbo. Tá? Isso diminui o valor do cachimbo? Sim, diminui um pouco, porém não muito, tá? Desde que a gente tenha marcas que consigam comprovar a origem dele, ocorre uma pequena redução, talvez 10% no valor dele. Porque a gente ainda consegue identificar como sendo um Savinelli, tá? Então vocês viram que é a diferença de um imprint quase sem nada e de um imprint que está bem nítido, tá? Então, eu olhei o imprint, sei que aquele cachimbo é daquela marca, eu já consultei os meus pares, os meus colegas, a respeito do cachimbo, já sei que é um bom cachimbo, eu tenho interesse nele, ele é um cachimbo aprazível, eu gostei dele, então, pronto, posso comprar? Ainda não. Nós só olhamos a aparência externa, nós só olhamos a coroa e nós olhamos o imprint. Encerrou aí? Não, não encerra aí. Tá? Nós vamos agora para um outro ponto. Vamos lá. Eu falei para vocês do imprint, tá? Que os cachimbos têm que ter. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Ó, bem nítido. Tá? Esse é o ideal, que ele esteja bem nítido. Mas muitas vezes a gente vai pegar o cachimbo com isso mais apagado. Agora o seguinte, em alguns casos, tá? Além desse print aqui na canela, o cachimbo muitas vezes vai ter alguma marcação na piteira. E se a gente tem essa marcação, a gente tem que respeitar, a gente não pode apagar. Tá? Nesse caso aqui, esse Rossi é um brasão que é colado. Nesse Colmois, além do imprint na canela, ele tem uma marca na piteira. Num caso de oxidação, possivelmente essa marca iria se perder. Deixa eu pegar um outro caso aqui. Que aquele Dr. Plumb, tá aqui. Esse cachimbo, ele chegou, tá bem oxidado, a piteira tem que ser tratado, mas por que ele ainda não foi para desoxidação? Então olha aqui, ó, pessoal. Isso é perigoso, porque se eu não tomar cuidado, eu vou perder esse silk screen que existe na piteira. E com isso, ele perde a originalidade, ou melhor, a gente não pode atestar que essa é uma piteira deste cachimbo original. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Existem marcas, como eu já falei, já mostrei para vocês, esse Big Ben, que chegou com fornilho rachado, eu estou desenvolvendo a técnica para consolidar essa rachadura,
Vamos ver se vai dar certo. Esse aqui vai entrar em teste agora e vai ficar pelo menos de 6 meses a 1 ano sendo testado. Mas a gente vê o e-print no Big Ben. E neste modelo aqui, ele foi feito a laser, tá? Mas ao mesmo tempo nós temos o e-print na piteira. Vocês conseguem ver ali, tá? Esse tipo de marcação fica mais suscetível a poder ser falsificado ou poder ser adulterado, justamente porque não foi cunhado na madeira, tá? Então, tenham isso em mente. É importante que o e-print seja visível ou que pelo menos nós tenhamos referência de boa parte do e-print para poder identificar o cachimbo, a origem dele, tá? Não se esqueçam disso. Muito bem. Então nós já sabemos que em alguns casos, sim, nós teremos essas marcações tanto no fornilho, na canela especificamente, como na piteira. E aí nós vamos agora para um próximo passo que é delicado. E eu peço perdão hoje a vocês, porque hoje eu estou fumando cigarro, tá? Vamos lá. Quando eu olho uma piteira de um cachimbo, eu vou pegar esse Savinelli, tá? É um cachimbo da minha coleção, eu adoro, ele é um Oscar 623, Age Briar, uma das minhas preferências na minha coleção, adoro fumar nele. Fico bravo porque alguns fumos geram mais umidade do que outros, mas tudo bem. Eu fumo o mesmo fumo importado, o German Cocoa, há 40 anos e atualmente ele está gerando bastante umidade. Mas isso é outra história. Então, essa piteira é original dele. Tá? A primeira coisa que eu tenho que me atentar é se esta parte, tá, da piteira. Antes de falar dessa parte, nós temos uma anatomia bem peculiar no cachimbo e muitas vezes os senhores escutam nomes que não conseguem atrelar a parte específica do cachimbo. Eu prometo para vocês que o próximo vídeo vai ser um sobre a anatomia do cachimbo, para que a gente possa falar e vocês todos entenderem de qual parte nós estamos nos referindo, seja no português, seja no inglês. Muito bem. Quando eu olho uma piteira, a primeira coisa que eu tenho que olhar é a espessura do bocal. O bocal é esta parte onde nós colocamos os lábios, tá? E os dentes. Esta parte que tem o ressalto, nós chamamos de botão. Ele é responsável por reter o cachimbo na boca para que ele não caia. Então, nós temos que pegar e medir o bocal, ou pedir a medida do bocal, para saber se esse cachimbo não está, se essa piteira não está muito fina. Por que isso? Porque dependendo das intervenções, isso aqui pode ficar extremamente fino e a piteira fica frágil. Então, a primeira coisa que a gente verifica no cachimbo é se o bocal dele tem espessura suficiente, tá? Savinelli, Savinelli. Brébia, tá? Vamos medir? Então, o Savinelli, este aqui, 3,69, tá? 3,69? 3,83. Piteira de Ebonite. Piteira de acrílico, 4,39. E eu acabei de derrubar fumo aqui. Eu estava fumando esse ontem, bem feito para mim, tá? Deixei o fumo ali, mas tá bom. Esse Brébia, piteira de Ebonite, 4,52, 4,42 por aí, tá? E tantos outros cachimbos que eu venho a pegar. Esse é um GBD, escola inglesa, 4,51. Então a gente começa a verificar um Big Ben, piteira de Ebonite, 3,86. Então a gente começa a verificar que existe mais ou menos uma padronização em que a gente pode falar que o bocal ele vai oscilar entre 3,50, o que já é fino, até no máximo 4,80, mas sendo inferior a 5 milímetros, tá? Por quê? Porque isso é a parte da piteira que entrará na boca, tá?
e ele não pode sair pelos dentes. Então, a primeira coisa que a gente olha é se ela não está fina demais. A segunda coisa que a gente olha é se ela não está quebrada, que é o caso desse daqui. Tá? Vamos dar um zoom para vocês verem. Olha lá. Nossa piteira vai entrar para recomposição. Tá? Para ter a reconstrução dela. É uma piteira de ebonite. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Se o cachimbo tiver assim, vocês vão ter que mandar para um restaurador. Portanto, cai o preço da aquisição da peça. Outra coisa que a gente tem que olhar é se a piteira tem marcas de dente. Tá? Deixa eu pegar um aqui para vocês poderem ver. Olha aqui, ó. Esse daqui é um colmóis, tá? E aqui a gente pode ver as marcas. As marcas que surgiram. Vou pegar aqui, ó. Olha as marcas de dente lá, tá? Dependendo da profundidade, a gente até resolve com lixa. E dependendo da profundidade, nós temos que fazer a reintegração, a recomposição desse material, tá? Ó, eu vou mostrar um aqui que, embora esteja oxidado, dá para ver várias marcas, o Dr. Plumb, que eu já tinha mostrado para vocês, olha lá, tá? No ebonite, muitas vezes eu até consigo inflar ele com calor. Em alguns casos eu não consigo e aí eu tenho que acrescentar material, tá? Se ela tem marca de dente, se ela está quebrada, vocês já viram, se ela está oxidada, tá? Aqui uma oxidação gravíssima, tá? Vamos ver se eu pego aqui um outro que tem uma oxidação mais leve. Esse colmóis está com uma oxidação bem leve, tá? Esse daqui é um Cronos, uma oxidação média, tá? Então vejam, a cor dele já não é uma cor preta. Quando a gente coloca um do lado do outro, a gente consegue identificar, tá? Pode ser que eu consiga desoxidar em casa? Pode ser que eu consiga desoxidar em casa. Se eu conhecer a técnica, se souber fazer, ok. Mas em alguns casos eu posso não conseguir. E aí eu tenho que mandar para o restaurador. Claro que o ideal é que ele já esteja desoxidado, mas dependendo da oferta, vale a pena se pagar um baixo custo numa peça e mandar para um restaurador. Confrade Elias, cafezinho para você não perder o hábito. Muito bem. E aí, gente, tem uma outra coisa. Só a piteira, por exemplo, tá? Ela tem vários aspectos que nós temos que analisar. Deixa eu pegar um aqui para vocês poderem ver, um que esteja gasto, e aí vocês vão poder verificar de uma forma melhor. Aqui. Não. Tá feio esse dali, mas não serve para aquilo que eu quero. O que eu quero mostrar para vocês. Eu, no começo da minha vida de fumante, eu mascava a piteira como quem mascava a Trident, tá? E confesso que estraguei alguns cachimbos, tá? Por conta disso. Hoje não mais, tá? Mas deixa eu ver aqui. Não. Acho que esse daqui. Ó, aqui, ó. Esse daqui. Esse daqui é um Falcon, tá? Veio para restauração, beleza. Quando eu olho a piteira dele, tá? Primeiro, ela tem muitas marcas de dente, tá? Isso é ABS. É um pouco mais complicado de restaurar, mas é possível ser restaurado. Aí eu vejo aqui o botão
deste lado, bocal aqui, ok, eu vejo o botão, e quando eu viro esse cachimbo, vejam que falta alguma coisa. Ou seja, o botão dele está quebrado. E aí aqui não tem outro jeito, tem que ser feita a reconstrução disso daí para que ele volte a operar, tá? Isso é mais um detalhe que a gente tem que olhar na piteira. Muito bem. Então, recapitulando, nós falamos da análise visual, da coroa, análise visual, no caso, os danos visíveis, né, ao fornilho, a coroa, se ele tem identificação, se, como é que eu vou falar? Se a piteira não está muito fina, se não está com muita marca de dente, se não está muito oxidada, se o botão está com integridade. Ele pode estar levemente gasto? Pode, mas tem que ter o botão ali. Tá? E aí a gente vai para um outro aspecto que é importantíssimo. Deixa eu só limpar esse daqui, tirar esse fumo para eu não fazer mais caquinha. Tá? Vamos lá. Eu peguei aqui para variar o meu Savinelli, eu adoro esse cachimbo, todo mundo sabe disso. Tá? Muito bem. Agora nós temos que analisar uma coisa que se chama alinhamento. Como é que eu vou verificar o alinhamento? Essa linha tem que estar alinhada, essa linha tem que estar alinhada. Da mesma forma, essa tem que estar alinhada, assim como essa tem que estar alinhada. Então eu vou olhar o meu cachimbo e eu vou olhar, nesse caso é um cachimbo diamantado, fica fácil de verificar. Tá? Fica bem facinho, porque ele tem que estar bem alinhadinho, ok? Esse cachimbo nunca sofreu restauração, tá? Vocês estão vendo como é que a coisa tem que ser. Ah, mas eu peguei um cachimbo que já foi restaurado. Ok, não há problema. O que pode acontecer, deixa eu ver se eu encontro aqui um. Ó, esse bari, tá? Que é aquele da piteira quebrada. Quando eu passo o dedo aqui, eu sinto um pequeno relevo na madeira, ou seja, ele não está perfeitamente alinhado. Tem problema nisso? Não. Se o cachimbo sofreu uma oxidação muito intensa, tá? Fatalmente aqui, para a gente tirar essa oxidação, a gente vai ter que usar a abrasão. Ao usar a abrasão, possivelmente parte da superfície vai ser consumida e é bem possível que ele fique com um leve degrau em relação à canela. Tá? Não há problema, desde que a gente fale, olha, houve uma oxidação, foi feito um trabalho, foi recuperado, então esse degrau existe em função deste trabalho, mas é a piteira original. Tá? Ok? Então, alinhamento tem que estar perfeito. Tá? Se tiver um degrauzinho, em função de alguma intervenção, não há problema. O que ele não pode é estar guenzo, estar torto. Né? Por exemplo, teve um caso de um cachimbo que eu peguei aqui, em que a piteira estava deslocada, torta, porque foi feita uma má intervenção. Tá? Então, quanto mais reto ele estiver, quanto mais perfeito ele estiver, melhor. Tá? Cachimbo perfeito, vocês só vão conseguir num caso como esse, em que ele sofreu acho que 5 ou 6 fumadas. Tá? Ele não é um New Old Stock, porque ele sofreu fumada, mas é um cachimbo que está absolutamente perfeito. E esse cachimbo é cachimbo da década de 60. Tá? Esse cachimbo já foi vendido em leilão, não foi barato. Tá? Ele é a peça número 2 de 780 peças que foram feitas. Mas é um cachimbo que tem a sua raridade, ele é um Rossi FRB da década de 60 e 70, quando a Rossi disputava o mercado taco a taco com a Savinelli. E eu arrisco dizer que nessa época que o Rossi era melhor. A mim me apraz mais esse padrão construtivo, tá? A qualidade construtiva deles.
Aí a gente cai agora no próximo passo. Bom, gente, por mais que eu queira de fazer isso, eu não posso virar esse cachimbo para baixo, porque ele não vai ficar. Quando eu olho esse tenon, vamos lá. Vou afastar um pouquinho. Aqui. Quando eu olho esse tenon, esse é um tenon da Savinelli, tá? Tem a característica do rebaixo na ponta, ele tem o furo. Em alguns momentos a gente olha e a gente vê a Savinelli fazendo chacho italiano, tá? O furo não está perfeitamente centralizado, isso pode acontecer? Muito mais do que vocês imaginam. Porra, mas Savinelli é marca premium. Aham. Sim, é, mas tem chacho italiano, tá? Tá aqui a prova do crime. Beleza. O que eu vou olhar no tenon? Especificamente essa parte aqui. Eu já sei que o meu cachimbo ele é original, a minha piteira é original, então eu vou me atentar a este cantinho aqui. Por quê? Porque quando o tenon é integral à piteira, existe uma parte inclinada aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Uma parte inclinada, bem aqui nesse cantinho. Tá? Aqui vocês conseguem ver bem esse inclinadinho, que é onde a ferramenta está comendo para fazer isso tudo a partir de uma única peça. Por que isso tem? Tá? Porque aqui vocês vão ter na canela um contraângulo ali para que a piteira possa entrar sem bater nessa parte interna da canela. Tá? Ah, mas o meu tenon está saindo fácil, que é o caso desse aqui. Nós temos técnicas que nós alargamos o tenon para que ele volte a entrar e volte a ter retenção. Tá? Vamos pegar aqui um outro, daquele roça que eu já comentei para vocês. Vamos afastar aqui. Vamos afastar. Então, olha lá. Deixa eu só limpar isso daqui. Ontem eu passei óleo nesse cachimbo e possivelmente óleo de mineral, tá? Na piteira. Então vamos olhar agora ele no detalhe. Olha lá, ó o inclinadinho que eu falei para vocês. Tá? Isso é uma característica de uma piteira integral. Vamos ver uma piteira que não é integral? Esse Savinelli, tá? Vamos afastar para vocês poderem ver. Este Savinelli, o 615, tá? Cuja característica construtiva dele é briar, de briar. A piteira deste Savinelli é de metilmetacrilato, tá? Ou seja, acrílico. Quando eu tiro a piteira, aí eu vou ver que ela tem um tenon diferente, que é para pôr filtro, tá? Só que esse tenon ele é feito em poliacetal. Tem vantagem nisso? Tem porque o poliacetal não tem dilatação térmica nem contração térmica, tá? Então ele se mantém íntegro. Só que isso não é o mesmo que o acrílico, então isso daqui é colado, tá? Então eu vou olhar para ver como é que está esta região aqui junto ao tenon, tá? Vamos olhar mais de perto. Olha lá. Então a gente vê a linha de junção, não tem resíduo de cola, ou muito pouca coisa de resíduo de cola, tá? O que indica que foi feito possivelmente com equipamento mecânico, né? Ou seja, a coisa ela
a mão humana ela tende a cometer pequenas imperfeições, tá? Então a gente falou em relação a isso, que o tenon tem que estar com integridade. Se for um tenon integral, a piteira, a gente tem que ver essas marcas. Quando a gente abre um cachimbo, por exemplo, eu sei que a Savinelli, quando é piteira de bonite, o tenon é integral. Então não adianta eu pegar um tenon integral, padrão da Savinelli, desse tipo aqui, e ele está colado. Se isso tiver acontecido, esse cachimbo já foi restaurado. Tá? Pode ter sido bem restaurado? Pode, não há problema. Mas eu já sei que ele sofreu intervenção. Tá? É detalhe. Muito bem. Vencido o tenon, né? Quando a gente olha uma piteira, a gente vai olhar o bocal, o botão, se ela está muito fina, se ela tem os imprints ainda, se o tenon está com integridade, se ele está reto, se ele não está quebrado, né? Se ele está entrando e saindo bem do cachimbo. Tá? Muito bem. Aí eu vou para uma outra parte agora, que é a canela. Tá? Quando eu falo em canela, eu tenho que pedir para ver isso aqui. Tá? Então aqui uma canela, essa canela aqui ela sofreu uma trinca, tá? Ela está bem aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Então tá aqui a trinca. Ali a gente consegue ver um pouco melhor. Tá? Se eu virar aqui, vocês vão ver a marca da trinca. Tá? Essa trinca foi estabilizada. E agora, para que ela não volte a abrir, a gente faz o rebaixamento aqui para inserir um anel de metal. Então aqui um que está no processo para esse tipo de coisa. Canela trincada, se tiver estabilizada, não há problema. Mas canela trincada que não está estabilizada, isso vai ter que mandar para restaurador. E não sai muito barato. Tá? É o caso desse daqui, esse lamilano. Deixa eu tirar o anel. Então, se vocês olharem, tá lá a trinca. Tá? Ele sofreu a trinca, ok? Foi estabilizada. Eu usinei um anel para ele. Tá? É uma canela diamantada. Não é uma usinagem muito fácil, porque nós temos que nos preocupar com o alinhamento superficial, o alinhamento de quina de cada uma delas e posteriormente o alinhamento com a piteira. Tá? Mas a canela não pode ter trinca, ou não deve ter trinca. E se tiver, tem que estar com alguma coisa para garantir que isso não vai continuar abrindo. Tá? Mas existe um outro problema que a gente quase nunca vê, pelo menos a menos quando a gente está com ele na mão, quando o cachimbo está na mão da gente. Tá? Então eu falei das trincas, eu falei de anel de retenção, não há problema, mas isso é custo, é restauro. Então esse daqui é um cachimbo feito em sombreiro. Tá? É um cachimbo que está comigo desde o começo da década de 80. A piteira é de chifre. Tá? Piteira de chifre normalmente ela tem tenon de alumínio. Então eu coloquei, vocês viram que aquilo ainda está retendo, mas sai com bastante facilidade. Por que ele está saindo com bastante facilidade? Ah, gastou o alumínio? Não. Observem. Está com jogo. Conseguem perceber? Por que está com jogo? Eu tirei as duas partes e agora eu vou dar o zoom para vocês poderem ver a canela.
Reparem que ela ovalizou. Por tirar, acaba gastando a madeira e ela acaba ovalizando. É um problema sério? É um problema sério. Tá? Tem solução? Pelo menos comigo tem, porque eu refaço o embuchamento, faço o embuchamento da canela para que o tenon entre e não tenha mais jogo e ele volte a ficar com integridade sem cair o cachimbo. Por exemplo, isso daqui não pode acontecer, tá? Só que nesse caso, como é alumínio, eu não tenho como inflar o alumínio como eu consigo inflar o ebonite, tá? Aqui eu não tenho como fazer isso. Esse tamanho não vai se mexer. Então, se esse tamanho não vai se mexer, eu vou fazer uma bucha de madeira que venha por dentro da canela com o diâmetro interno certinho, cravado o diâmetro do tenon. Tá? É trabalhoso? Dá para fazer? Dá. Ok? Então pode acontecer da canela ovalizar? Pode. Tá? É um problema sério. E aí, por último, pessoal, que é algo que a gente tem que verificar com muita calma, tá? E olhar com atenção. Deixa eu pegar esse aqui, ou esse bari de novo, tá? Esse bari, eu acho que vocês não vão conseguir ver dentro do fornilho, tá? A queima do fornilho, ela não foi homogênea. Ele tem bolsões que se formaram nas laterais do fornilho. Tá? Esses bolsões, quando ele queima a madeira, a gente chama de burnout. Tá? Então, quando a gente encontra o burnout, é porque o cachimbo teve mau uso mesmo, tá? Principalmente na parte de acender o cachimbo. Tem correção? Tem. Tá? É possível de fazer? Mas o ideal é que não tenha. Então, se tiver burnout, se não tiver com regularidade no fornilho, ele é um buraco normalmente cilíndrico, né, em alguns casos cônicos, tá? A gente tem que pedir para ver isso daqui. Tá? Outra coisa que é importante é a espessura do fornilho. Tá? Se a parede de madeira tem integridade, tem espessura suficiente para esse cachimbo não aquecer ou aquecer minimamente, tá? Então, alguns cachimbos vão ter mais espessura ou começa com uma espessura mais fina e ela alarga justamente na parte onde se queima mais fumo, né? Esse caso é mais madeira em cima e menos embaixo. Esse da Bertoldi é a mesma coisa. Tá? Então a gente vai olhando esse lamilano, as espessuras das paredes se mantêm em integridade, do começo até o fim. Tá? Então a gente tem que dar uma olhada para ver se a espessura do fornilho não está extremamente fino. Por que extremamente fino? Porque na limpeza, possivelmente o proprietário foi raspando e foi retirando madeira, tá? E aí não tem o que fazer. Até tem o que fazer para tentar salvar. Tem alguns casos que estão em testes em que a gente fez a recomposição, a reconstrução do fornilho, da câmara do fornilho, tá? Já tem um caso que está há 3 anos em teste, tá? E o confrade Alexandre não traz esse cachimbo para eu verificar. Eu estou bravo com ele por causa disso, tá? Inclusive é um Savinelli, tá? Tem uma postagem desse Savinelli no Instagram em que realmente o cachimbo estava semi-destruído, tá? Muitos restauradores iriam dizer não tem o que fazer, e eu fui lá e falei não, tem o que fazer e vamos trabalhar. Mas está em teste, tá? Assim como tantas coisas estão em teste em termos de técnicas, tá? Então, olhar o fornilho tem que estar com a máxima integridade possível, tá? E aí, meus irmãos, tem um outro detalhe que é extremamente importante. Quando eu pego o cachimbo, que é o caso desse daqui, ele está com cake. Esse está com cake. Tá?
esse está com cake. Só que chega num ponto, esse está com cake. Tá? Chega num ponto em que esse cake, ele vai além do que deveria. E aí, o cake pode, eventualmente, em excesso, ele pode gerar tensão estrutural no fornilho. E na dilatação e contração dele, ele acaba estourando, rachando o fornilho. Tá? Possivelmente foi isso que aconteceu nesse cachimbo aqui. Tá? Ele, quando chegou com bastante cake. Eu já limpei e tirei todo o cake. Eu precisava ver o quanto a rachadura entrou para dentro do fornilho. Tá? Mas possivelmente essa rachadura se deu em função do excesso de cake. Tá? Alguma coisa de cake é admissível. Excesso de cake não é admissível. Tá? Então fiquem atentos a isso aí. Bom, pessoal, para quem ficou até aqui e viu que são praticamente 7 tópicos que a gente tem que avaliar, recapitulando: estado geral, ou seja, impressões por fora do cachimbo, coroa, se está com as identificações, tanto no fornilho quanto na piteira, se a piteira está muito fina, se tem marcas de dentes, se tem integridade no botão, no bocal, tá? Se o alinhamento está ok, se ele não está torto. Tá? Existem cachimbos que a gente pega e que o fornilho está aqui, mas a piteira está em ângulo, é para fumar na esquina, vai dizer o pipe maker. Né? Se o tenon está com integridade, se é original. Se alguém duvidar disso, tem um vídeo no canal de um especialista que colocou um tenon de alumínio num Savinelli. Tá? E eu fiquei bem contente com isso e quase não xinguei muito ele, só o necessário. Tá? Se a canela não tem trinca. Tá? E por fim, se ela não tem trinca, se ela não está ovalizada. E por fim, se o fornilho, como é que está a integridade interna do fornilho, se ele vai me dar uma condição de uso por muitos e muitos anos. Então, não é muita coisa, mas à medida em que a gente começa a exercitar essa análise, fica mais fácil. E aí tem um detalhe, pessoal. Eu estou vendo um anúncio. Muito bem, bonito, legal, gostei, me interessou. Eu vou entrar em contato com o vendedor, seja ele tabacaria, seja ele particular. Meu irmão, manda foto assim, manda foto assado, eu quero ver esse detalhe, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Se o vendedor é de boa fé, ele vai te mandar as fotos, sem problema nenhum. Ele vai te falar se teve intervenção, o que foi feito, se não foi feito, o que tem para fazer. Ele vai jogar de forma transparente. Agora, quando o vendedor vira e fala, não tenho como fazer, não vou fazer, não quero fazer, isso já é para mim o primeiro sinal de alerta, eu já não penso em comprar aquele cachimbo. Tá? Então, se a pessoa que estiver vendendo sonegar a informação, eu não vou falar para desconfiarem, mas considerem fortemente adquirir uma outra peça de outro vendedor. Tá? Eu, quando coloco um cachimbo à venda e o comprador chega e fala, eu gostei, eu mando as fotos, primeiro uma foto lateral, depois do outro lado, depois dele de cima, uma foto de detalhe do fornilho, uma foto de baixo se ele pedir, foto do botão, né? Se tem marca, o e-print, eu procuro fazer também as imagens para mandar para ele, mas eu sempre mando uma foto com o conjunto aberto, para que ele possa ver como que está a canela e o tenon. Se isso não for suficiente, dá umas 8 a 10 fotos, tá, pessoal? Se isso não for suficiente e ele me pedir mais alguma coisa, eu vou fazer e vou passar para ele. Teve um caso agora de um confrade que comprou 2 cachimbos. Ontem nós conversamos por vídeo. Tá?
E ele me pediu para colocar os cachimbos no vídeo para ele poder ver. E ele viu e a gente falou sobre os cachimbos, enfim, para ele saber o que ele vai receber, tá? Então, nivelem por cima, peçam informação, tá? É o que eu faço, eu peço informação até alcançar, tá? Se vocês tiverem dúvida, como eu sou chato para comprar cachimbo, perguntem para o Alexandre da Tabacaria ou Confrade, quando eu vou escolher cachimbo lá, quantas horas eu fico analisando cada peça. Em média dá umas 2, 3 horas cada peça, até eu dizer, ó, vou ficar com esse cachimbo aqui. Porque eu analisei tudo que ele tinha, tudo que ele precisa, se precisa de alguma coisa, o que isso pode vir a me dar de trabalho para eu poder recompor aquela peça, para trazer para a originalidade, se for o caso. Enfim, eu digo, como cliente, eu sou chato, bastante chato. Sejam também, tá? Com isso vocês estarão comprando peças de melhor qualidade, peças talvez não tão baratas, 150, 250, 300 reais, mas peças que vocês saibam que vão durar 60, 70 anos na mão de vocês, se bem cuidadas, tá? Bom, para quem ficou até aqui, agora sim eu vou me despedir, para quem ficou até aqui, né, eu agradeço a audiência e a paciência. Se gostou do vídeo, dá um like, se não gostou, dá um dislike, tá? Se tem algum amigo que também compra State Pipe e ele não viu o vídeo, manda para ele, compartilha, tá? Se inscreve no canal para não perder nenhuma informação, tá? E eu já falei para vocês, o próximo vídeo vai ser a respeito de meio segundo, pessoal. O próximo vídeo vai ser sobre anatomia do cachimbo, tá? Como que nós chamamos, não é o formato do cachimbo, é o que compõe a geometria construtiva de um cachimbo, tá? Para que a gente saiba o nome certo de cada uma das partes. Como eu falei para vocês, nós chamamos isso de bocal, isso de botão, isso de piteira, isso de tenon, isso de canela. O furo da canela tem um nome específico para isso. Isso daqui a gente chama de fornilho, câmara do fornilho e assim por diante. Tem toda uma nomenclatura técnica que a minha ideia é trazer para que vocês, quando estiverem vendo um vídeo, seja na gringa ou seja aqui no Brasil, vocês consigam identificar a qual parte a pessoa está se referindo, tá? Via de regra, os restauradores obedecem a essa nomenclatura, muitas tabacarias também. Alguns vendedores que são mais antigos também obedecem, tá? E aí vocês vão poder se referenciar. Ah, eu quero uma foto do bocal dele. Ah, eu quero uma foto do botão. Faz uma foto do shank para eu poder ver o interior do shank. Shank é a canela, tá, pessoal? Para ver isso aqui. Eu quero ver uma foto de frente da canela. Eu quero ver se a câmara a câmara, as vias aéreas dele é superior, mediana ou inferior. Por quê? Porque isso vai definir como que o seu cachimbo também vai se comportar. E aí vocês conseguem ter mais informações técnicas, né, em relação a cada uma das ferramentas que vocês venham a ter. Ok? Então, de novo falando, quem gostou dá um like, quem não gostou dá um dislike. Quem quiser comentar, comenta, eu vou responder individualmente cada um. É um prazer responder as colocações de vocês. Quem achar que merece mandar para o amigo o vídeo, seja para provocar ou para ajudar, compartilha e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!